mas já jogando para o nosso debate aqui também com os nossos comentaristas que já estão preparados. Hoje conosco, como sempre, Luiz Felipe Dávila, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde à nossa audiência e boa tarde aos colegas. Alan Gani, boa tarde. Boa tarde, Evandro, aos colegas e a toda a audiência. Piperno, muito bom tê-lo aqui mais uma semana. Muito bom estar com vocês e ótima semana a todos e também à nossa audiência. Gustavo Segré está de férias e por isso não participa conosco ainda. Já já ele volta. Fábio Piperno, o presidente da República, concluiu o discurso dele criticando aqueles que de alguma forma duvidam do processo eleitoral por meio das urnas eletrônicas, mas que por anos se mantêm no poder justamente sendo eleitos por essas mesmas urnas. E ele traz também ali em parte da sua fala que a democracia ela não é algo construída de forma plena, mas ela precisa ser cultivada todos os dias. Que avaliação você faz desse evento que acabamos de acompanhar? Em relação ao evento, acho que foi sóbrio. Os políticos e também pessoas lideranças dos outros poderes estavam lá para externar suas opiniões em defesa da democracia. E em relação a isso, Evandro, quem mais me impressionou, quem mais me chamou a atenção foi o presidente do Senado. Sim, Rodrigo Pacheco. Exatamente. Quando o Rodrigo Pacheco fala em turba de golpistas e tal, ele toma, enfim, a dianteira em relação a essa retórica um pouco mais dura, sim, na condenação de uma forma mais veemente aquelas pessoas que, de certa forma, lideraram o 8 de janeiro. Agora, veja, no meio do discurso, ele diz algo que também deve provocar uma reflexão em todo brasileiro, principalmente em todo brasileiro democrata, quando ele diz, não exatamente com essas palavras, mas algo como dizendo que a democracia não é uma propriedade, não é uma exclusividade de nenhuma vertente política. Ele fala exatamente assim, o vigor da democracia está na alternância de poder. Exatamente, e aí depois ele fala, nas várias correntes, e quando ele fala em alternância de poder é isso. Democratas somos todos nós que defendem essa liberdade, que defendem sim a alternância de poder, e que quando a alternância de poder ocorre, e quando o nosso lado, por exemplo, não é o vencedor, você tem que estar lá à disposição, sobretudo, do país. Cumprimente o ganhador, vá se juntar aí ao seu lado para se preparar para a eleição seguinte e segue o jogo. E democracia consolidada é assim. E muito disso está representado também no próprio Congresso, né? Quando você tem alguém que está no poder do qual você não concorda, é ali no Congresso que essa divergência pode acontecer. E é por isso exatamente que existe a oposição, a exemplo do que nós estamos acompanhando neste mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, em que aqueles que fazem parte do centro e da própria oposição compõem uma bancada bem ampla, diferentemente da bancada que hoje integra, de fato, com partidos, né, a base do governo federal. Alan Gani, como é que você vê esses discursos e essa valorização da alternância de poder como representação da democracia? O próprio presidente do Senado, como disse o Piperno, ele fala o seguinte, a pessoa está no poder provisoriamente. Ele menciona que conversou sobre isso no bastidor com o próprio presidente da República. Como que você analisa o posicionamento e as falas dessas autoridades? Exatamente, né? Democracia é um daqueles conceitos que não dá para a gente simplesmente cunhar por uma única expressão, Evandro. Democracia remete a vários conceitos para a gente chegar a essa palavra. E um deles, é claro, é uma alternância de poder e uma alternância de grupos de poder com vertentes ideológicas diferentes, né? Talvez o exemplo mais pujante no mundo de democracia seja a democracia americana. E ali a gente vê exatamente uma alternância de poder entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. O Partido Democrata à esquerda e o Partido Republicano à direita. Em algumas questões, eles divergem frontalmente, mas há essa alternância de poder e, de alguma maneira, a sociedade avança. É claro que democracia também passa por um processo eleitoral aonde a população, pelo seu voto, pode escolher os seus representantes no Poder Executivo e no Congresso Nacional que defenda os interesses da maioria.
né? E também significa alguma proteção a minorias também, né? Democracia não é simplesmente a vontade esmagadora da maioria, mas também uma proteção às minorias. Por fim, uma democracia, ela passa, né, por um diálogo na sociedade. Esse diálogo, ele pode ser um diálogo, pode ser até acalorado, esse diálogo, né? Mas não é um consenso, mas é uma maneira bastante inteligente de administrar o dissenso. E, por fim, uma independência entre as instituições. É claro que muitas vezes há atritos entre as instituições, entre os três poderes, mas de alguma maneira tem que prevalecer um sistema de pesos e contrapesos. Bom, essas imagens que vocês acompanham nesse momento são recuperadas do discurso que foi feito pelo presidente da República há poucos minutos. Você viu ao vivo aqui no 3 em 1. A comitiva do presidente deve sair pela rampa do Congresso daqui a pouco. Se a gente tiver essas imagens, a gente vai trazer para que você continue acompanhando toda essa cobertura ao vivo aqui na Jovem Pan. Luiz Felipe Dávila, enquanto isso... saindo agora, ó. Olha só, parece até que combinamos. A gente vê ali na rampa do Congresso até um totem que foi montado com uma representação da Constituição. Várias pessoas hoje conseguiram acessar aquele local e tiraram fotos com essa representação gigante da Constituição que foi montada em frente ao Congresso Nacional, exatamente para representar essa valorização da democracia, neste ato que hoje é chamado de Democracia Inabalada e do qual participaram os representantes de todos os poderes, já que a gente está falando também de um ato de vandalismo que aconteceu em 2023 na sede dos três poderes, com invasões que marcaram, né, a destruição que foi provocada nesses locais. Boa parte já foi totalmente restaurada, juntamente com obras de arte, com as entradas, com as vidraças, e também há a possibilidade agora, segundo o presidente do Senado, de todas as grades serem retiradas um ano depois dessas invasões, para que as pessoas tenham acesso natural também à sede dos três poderes. A gente está acompanhando a TV Senado ao vivo, né? Por isso que aparecem esses apresentadores aí nessa transmissão, mas agora então as autoridades pararam em frente a esse monumento da Constituição que foi montado ali no Congresso Nacional e por onde deve sair também a comitiva do presidente da República, da primeira-dama, junto com as autoridades que participaram desse ato da democracia inabalada. Luiz Felipe Dávila, como é que você analisa os discursos das autoridades e principalmente a forma ou as explicações que eles utilizaram para valorizar e para trazer para o nosso debate a palavra democracia? Bom, boa tarde, Evandro, e a nossa audiência. Bom, eu, antes do 8 de janeiro, eu já havia escrito um livro que chamava Por que as Democracias Triunfam, que analisa a democracia no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aliás, você os compartilhou conosco aqui. Exatamente, vocês até receberam um exemplar aí de presente. O que eu trato nesse livro do ponto de vista histórico? O que faz uma democracia ser inabalável? É justamente a crença em determinados valores e princípios, que é uma espécie de mínimo denominador comum que une a sociedade em torno desses valores e princípios que são fundamentais. Por exemplo, a liberdade de expressão, né? A liberdade política, a liberdade econômica, são valores que são fundamentais e estão expressos nas instituições, nas leis. E aí a alternância de poder existe de maneira saudável justamente porque não importa quem vencer o poder, vai manter vivo aqueles valores. Se existe uma alternância de poder que alguém quer sabotar esses valores, nós temos uma democracia frágil, tá certo? Então, o que faz com que a democracia seja sólida é justamente uma disputa civilizada, mas balizado por determinados valores que todos compartilham. Quando a democracia enfraquece, quando se perde o consenso em torno desses valores, aí nós começamos a ter uma democracia debilitada. E o que é o fato principal no século XX que debilitou o funcionamento das democracias? 1930, 1945 e no mundo de hoje. O que debilita o funcionamento da democracia é algo que eu menciono no livro, que chama-se nacional-populismo. É a mistura do populismo com o nacionalismo.
É isso que desestabiliza a democracia. Porque isto é uma forma de usar a fachada democrática para assumir o poder e destruir a democracia. Então, quando nós pegamos a história, vou pegar do Brasil, aqui de 1930 para cá, o que é isso? Quando é que isso acontece? Por exemplo, com Getúlio Vargas, em 1930. Ele assume o poder dizendo que vai defender a democracia, que ia acabar com a Primeira República, que era a República Velha, com as oligarquias políticas. E o que ele faz? Ele acaba criando um Estado ditatorial. Ele finge que vai fazer eleição, tem a primeira revolução constitucionalista aqui em São Paulo, que se levanta exigindo uma Constituição. Getúlio ganha um tempinho publicando a Constituição de 34, mas em 37 vem justamente o Estado Novo, que é a primeira ditadura brasileira, né? A mesma coisa vai acontecer mais à frente, em 1945, no fim da guerra, que o Brasil não entende uma coisa: como é que nós fomos lutar a guerra para defender a liberdade, dentro de casa tinha uma ditadura, né? E aí existe sim a deposição do presidente, então, do ditador Getúlio Vargas, e voltamos a ter democracia. A mesma coisa acontece em 1964, quando socialistas e comunistas, que se fingem ser democratas, na verdade queriam impor no Brasil uma ditadura comunista. Aí vem, de novo, um levante contra esses valores. Então, o grande problema da democracia brasileira ultimamente chama-se nacional-populismo. É quando mistura o populismo com o nacionalismo. Isso faz com que se debilita os valores fundamentais da democracia. Aumenta a polarização, aumenta a radicalização e as pessoas deixam de acreditar nesses valores fundamentais da democracia e cada um, na verdade, se isola nas suas seitas. E aí a gente tem uma democracia frágil. Então, o que me chamou a atenção em todos os discursos? A falta de uma discussão de valores. Porque a crise da democracia é uma crise de valores. Nós precisamos resgatar esses valores da tolerância, do respeito, da civilidade. Sem isso não tem democracia.